Vamos nessa, vamos voltar pro que é assunto hoje em Brasília e no Brasil. Falar do acidente de ônibus que deixou, assim, várias vítimas. A Cris Otaviano, inclusive, ela está no IML com familiares de uma pessoa que morreu. Cris Otaviano, boa tarde para você, querida. Oi, Fred. Boa tarde para você, para quem está acompanhando aqui essa cobertura a respeito do acidente do fim de semana no Balanço Geral. Eu estou aqui com a Sinara Gomes, ela está ao meu lado, está grávida de 6 meses. A mãe dela estava a bordo do ônibus da Iris Tour, que acabou tombando ali na EPTG, na BR-070, no último sábado. E ela estava me contando aqui, Fred, nós estamos em frente ao Departamento de Polícia Especializada, que ela estava fazendo os últimos trâmites ali para a liberação do corpo da mãe. A mãe morava no Maranhão e veio para Brasília para trazer parte do enxoval da neta, que tem previsão para nascer no início do ano. Fevereiro, isso. Minha mãe estava vindo, né? A gente se viu há pouco tempo. Em setembro eu fui lá ver ela e ela vinha para ver a gente, trazer um enxoval da Maria Eduarda, que era uma neta muito esperada, muito desejada por ela. E infelizmente isso aconteceu. Sinara, você estava me contando que é usual vocês fazerem uso desse tipo de transporte e que nessa empresa em específico, a Iris Tour, vocês já viajaram várias vezes e que você ouviu agora há pouco a entrevista de uma ex-funcionária da Iris Tour, aqui mesmo no Balanço Geral, e que há alguns elementos aqui que você queria falar a respeito deles em relação à sua experiência com a empresa. Sim, como eu estou aqui no ML para retirar do corpo da minha mãe, algumas das conclusões eu não concordo, porque esse acontecido falou que eu queria entender o porquê que o pai e o filho trocaram de posição no conduto do veículo até chegar aqui. Por quê? Para que isso? Por que eles não respeitaram, entendeu? A NTT tinha parado eles. Por que então eles não respeitaram aquele momento? Não tem como a gente ir, a gente vai parar, vocês descem, ok, pronto, tinha acabado, não tinha acabado nisso. Aí agora estão colocando a culpa no caminhonete que bateu, e agora a culpa é da caminhonete? Não. Eles estavam vindo rápido, sim. Com a velocidade, sim. Estavam desregular, sim. Isso foi comprovado. Está comprovado isso, que eles foram imprudentes, entendeu? Em relação a essas viagens usuais que você fazia, inclusive com essa empresa, você estava contando que geralmente não havia muito rigor em relação à segurança nessas viagens. Não tinha segurança, não tinha cobranças. A gente ia, simplesmente, você ia lá comprar a sua passagem. Eu viajo desde criança, minha mãe também, então assim, a gente sempre vinha em específico nesse ônibus, porque era um ônibus conhecido na cidade e todo mundo vinha. E não tinha esse rigor de colocar um cinto. Eu sei que a gente tem que, né, se prevenir também, mas não tinha essas medidas, não tinha. Você achou estranho também essa coisa da NTT liberar o ônibus para que o ônibus, mesmo com pneu careca, nas condições de segurança que estava, fazer o transporte dos passageiros e não os passageiros ficarem ali no posto policial? Sim, entender por que eles liberaram. Se eles viram isso, para que eles liberaram? Eles também têm margem altíssima nisso de erro. Se eles viram, se eles comprovaram, para que eles deixaram sair? O certo era eles ter parado o ônibus e pronto, o ônibus não sai daqui e deixa isso acontecer. Não é uma coisa, a gente vai querer adaptar as coisas, procurar uma solução, só que a gente não encontra. Mas se teve como prevenir, teve. Eles estavam na mão deles para eles resolver isso e deixar isso acontecer. Porque não é fácil você ver isso tudo acontecer com seus parentes, com as pessoas que estavam lá, as pessoas que a gente estava aguardando aqui, isso acontecer por conta deles, entendeu? Foi por conta deles. Você chegou a conversar com a sua mãe ao longo da viagem? Porque eu estive com outras pessoas que estiveram dentro do ônibus e houve alguns depoimentos a respeito de haver uma morosidade na viagem e um roteiro meio diferente do que era habitual para essa viagem, como se estivesse mesmo protelando a chegada em Brasília, demorando um pouco mais para chegar em Brasília. Eu conversei com minha mãe, era de manhã.
porque eu fui a Goiânia, né? E eu falei, mãe, eu vou a Goiânia e eu volto pra gente se reunir. Então, a única vez que eu falei com ela foi pela manhã, mas meu irmão chegou a conversar com ela ligou, ela falou, meu filho, eu tô chegando em Águas Lindas e você vai me buscar lá na rodoviária que a gente sempre se encontrou, né? Mas demorou muito. Minha mãe saiu de lá do Maranhão, eram umas 2h30, estava marcado para sair de lá. E geralmente quando a gente sai esse horário lá, a base que a gente faz é umas 3 horas da tarde, a gente já estaria aqui. Então demorou muito, muito, muito. E quando a gente entrou em contato com a Viagens pelo celular, para saber o que tinha acontecido, a gente ligava para saber, porque o celular não pegava mais, estava fora de área. E nos informaram que aconteceu um acidente e a gente se colou para lá. Meu irmão foi para lá, todo mundo atrás desse ônibus, e essa foi a informação que a gente teve. Eu não sei nem expressar o que eu estou sentindo, é um sentimento assim de raiva, de tristeza e atrás de solução para isso. Soluções neste momento. Como é que está o contato nesse momento com a empresa Iris Tour, Iris Viagem? Vocês estão tendo algum tipo de suporte para esse trâmite legal, desenrolar do corpo, para o sepultamento? Já tem data? Vocês já conseguiram organizar alguma coisa? Não, até o momento a gente que está tomando frente de tudo mesmo para resolver, para poder levar o corpo da minha mãe. Ninguém entrou em contato comigo, ninguém prestou uma singela palavra, nada disso. Tudo somos nós e uns amigos nossos da minha cidade, que minha mãe era muito querida, graças a Deus, muito amada. E a gente está se virando da maneira que pode. Você tentou contato com a empresa para ter esse tipo de suporte? Não. Porque eu acho que não era nem uma coisa para eu ir atrás. É para eles se solidarizar com a gente que está sofrendo nesse momento. Dar um suporte, dar um apoio, fazer uma ligação, isso muda, entendeu? Porque em momento algum eles prestaram esse apoio, essa homenagem, essa solidariedade, né, com a gente, de saber que as vítimas estavam lá e estavam preocupados com outras coisas, atrás de outras coisas, entendeu? Por que isso, gente? Cadê o senso? Você disse que no momento depois do acidente também, de acordo com que você já tem informações de outras vítimas, não houve essa preocupação do socorro. A preocupação, houve até inclusive um bate-boca entre motorista, pessoas da empresa e a ANTT. Isso. O relato que a gente teve de outras vítimas que estavam também no ônibus, minha mãe vinha com uma amiga da gente, ela está no hospital de base, é que teve um conflito depois que a ANTT parou, né? Que ele teria ligado para esse pai dele, para o pai dele vir resolver a situação. E está certo, porque a moça acabou de falar no jornal. Para vir para resolver essa situação, trocaram de lugar, o pai foi com o filho, e o que a gente sabe é que eles não estavam na velocidade permitida também. Para que aquela pressa? Isso, aí eles falaram que o ônibus bateu na caminhonete. E agora o erro é da caminhonete. Se eles estavam vindo tão na margem correta, não tinha como esse ônibus virar. O ônibus virou de um lado para o outro, entendeu? Eles estavam vindo rápido, sim. Na velocidade não era permitida. Tipo, fugindo. Sinara, vocês têm expectativa sobre a saúde de outra pessoa, uma amiga da sua mãe que estava com ela no ônibus e nesse momento encontra-se em estado gravíssimo. Em qual hospital? Me conta dessa pessoa. É uma amiga da gente que veio com minha mãe também, vai passar uns dias aqui conosco. Ela está no hospital de base, está na sala vermelha, está bem mal também. E a gente está aguardando com positividade, né, para ela sair dessa. Ela sabe o que aconteceu, ela já sabe o que houve com a sua mãe, você chegou a conversar com ela, o que ela disse? Eu não cheguei a conversar com ela ainda, eu não tive ainda como assimilar tudo isso, como vê-la. Só que até o momento, o que os familiares dela nos passou foi que ela não se lembra do acidente e que ela sofreu um traumatismo, né? Então vai ser aos poucos essa reação para a gente dizer também para ela, para ver se ela lembra de alguma coisa, se ela viu alguma coisa dentro do ônibus, se viu movimentos que a gente não sabe, né? Então tudo isso é aos poucos que a gente vai saber tudo direitinho. Tá certo, Sinara. Obrigada por participar aqui com a gente, por dividir esse momento seu com a gente, viu? Ô Fred, eu vou me despedir aqui com a atenção da Sinara e por enquanto é com você. Cara, é triste, né? Como ela estava contando pra gente, são várias versões. Hoje nos chega a versão
de uma pessoa da empresa que a caminhonete teria fechado e que por isso o ônibus teria capotado. Nós vamos passar aqui o jornalismo da Record, imbuído em trazer os detalhes de cada caso para a gente ir fechando esse quebra-cabeça. Logicamente que para algumas pessoas aí, de uma forma mais triste, outros sobreviventes estão mais tranquilos com isso. Ainda há pouco conversamos com 2. Mas, Cris, obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações. Valeu mesmo. Continuo, inclusive, em contato com o pessoal do IGS para saber quantas pessoas estão no hospital de base de Brasília. De base de Brasília. Porque até ainda há pouco a Secretaria de Saúde falou pra gente que tinha gente no hospital de base, hospital de Taguatinga e o hospital também de Ceilândia.